conforme a gente vai caminhando nas profecias de Daniel, né, nas revelações para Daniel, você vai percebendo que ela sai dessa visão generalista e ele, né, ele parte da visão desses 5 impérios, né, babilônico, medo-persa, grego, macedônio, romano e do Império do Anticristo. E aí depois ele vai, em 2 visões, ele destaca esses 5 impérios. É a visão lá do que foi dada a rei Nabucodonosor, interpretada por Daniel, se eu não me engano, Daniel capítulo 2, isso. Depois nós temos a visão dada ao próprio Daniel dos 5 animais, né? O leão com asas, que é o Império Babilônico. Depois vem o urso, né? Com três costelas na boca. Eu já expliquei isso em aulas anteriores, que é o Império Medo-Persa. Depois vem o leopardo com 4 cabeças, que é o Império Grego-Macedônio. Depois vem um animal completamente diferente, com dentes de ferro, 10 chifres, né? Um animal completamente diferente, terrível, que é o Império Romano. Depois ele vai falar, na mesma visão, ele vai falar dos chifres desse último animal, que é o Império do Anticristo. Então, ele fala desses 5 impérios em 2 oportunidades. Só que a partir, né, se eu não me engano, do capítulo 8, ele não vai falar mais agora dos 5 impérios. Ele vai falar do quê? Ele vai falar de 2 impérios somente, né? Que é o Império Medo-Persa e o Império Grego-Macedônio. O Império Medo-Persa, ele fala, né, que é um animal que tem 2 chifres, um maior que o outro, né? Indicando o Império Medo-Persa, dois povos, né? E este animal ele é chifrado por um outro animal com um chifre grande, que é o Império Grego-Macedônio, né? Império este comandado por Alexandre o Grande. Depois esse chifre é quebrado e no lugar dele nascem 4 chifres, que são as 4 cabeças do leopardo, que são o quê? Que é a divisão do Império Grego Macedônio, do Império de Alexandre o Grande, para os seus 4 generais. Então perceba que ela sai de uma visão de 5 impérios e agora ela cai somente para 2, e ela começa a contar a história somente de 2 impérios. E agora, no capítulo, já aqui, começando no capítulo 11, ele, de novo, ele vai falar, né, do Império Medo-Persa. Ele fala isso no Daniel, capítulo 11, verso 2, ele vai dizer assim: e agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia. O quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direções aos 4 ventos do céu, e não para a sua prosperidade, nem conforme o seu domínio, que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros, além daqueles. Então, aqui ele conta, veja que no comecinho do capítulo 11, ele conta a transição, a passagem do Império Medo-Persa para o Império Grego-Macedônio. Então, os persas saem de cena e dão lugar a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande sai de cena e o seu império é dividido aos 4 ventos, 4 cabeças, né? Do leopardo, lembram disso? 4 chifres do animal
de Daniel, capítulo 8. Então, perceba que as visões de Daniel, elas estão conectadas. Mas a do capítulo 11, ela já não vê só, ela não dá destaque maior aos impérios. Ela vai se concentrar em um único império, né? Isso nós estudamos na aula passada, que é o Império Grego-Macedônio e a relação entre dois generais só. Lembrem-se que o Império Grego-Macedônio ele foi dividido em 4 generais, mas a visão de Daniel do capítulo 11 destaca somente 2 generais, Seleuco e Ptolomeu, e os seus descendentes. Por quê? Porque ele vai falar da relação dos Seleucitas e dos Ptolomeus. Os Seleucitas governavam a região ali da Síria, que hoje é a Turquia, né? E ali a região da Palestina, e os Ptolomeus reinavam sobre a região do Egito, né? Ali a região do Sinai e do Egito, ao sul e ao norte, os Seleucitas, e ao sul os Ptolomeus. E ele vai falar dessa relação, né? No capítulo 11 ele vai falar dessa relação. Vai ser uma relação de guerra, vai ser uma relação de intriga, uma relação de mentiras, uma relação onde, no meio dessas guerras, o povo judeu, né? O povo judeu vai sofrer muito, porque ora ele é invadido pelo norte, ora ele recebe invasões do sul. Então ele vai falar sobre isso aí, sobre esse sofrimento que o povo judeu tem até, né, durante todo o capítulo 11. Pastor, nós já estudamos isso, tá, queridos, na aula passada, essas relações, essas guerras, nós falamos na aula passada, né? Então ele vai falar da relação de 2 reinos. Só que a partir, e aí eu gostaria que você voltasse a sua atenção para o capítulo 11 de Daniel, a partir do verso 21. A partir do verso 21, olha só como é que a visão de Daniel ela vai saindo de um modo generalista e ela vai se fechando, né, em uma revelação mais de caráter mais específico. Então, ele deixa aquele caráter geral de 5 reinos, e agora ela vai se especificar, ela vai contar a história de um rei especificamente, né? Ali, um rei Seleucita, né? Um rei que é descendente de Seleuco, um rei Seleucita, né? Ele vai conversar, ele vai se especificar, ele vai convergir, né? A profecia revelada a Daniel vai convergir para este personagem e para a relação deste personagem com o povo judeu, né? Então, a partir do verso 21, ele vai falar de Antíoco Epifânio IV, né? Ou Epifanes, né? Então ele vai falar de Antíoco Epifânio IV, que é um rei seleucita, e da relação deste rei, queridos, com o povo judeu, né? Vai ser um rei que ele vai oprimir muito o povo judeu, e ele vai fazer algumas coisas, né? Ele vai promover algumas coisas que é importante a gente entender isso, e esta relação vai ser um tipo da relação do anticristo com o povo de Deus, quando do reinado dele, quando o anticristo estabelecer o império dele. É por isso que é importante nós entendermos o livro de Daniel. Por isso que Jesus fala, olha, lê lá o livro de Daniel, porque no livro de Daniel vai mostrar, né, um acontecimento histórico que já aconteceu,
né? Como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o livro de Daniel vai mostrar um acontecimento histórico que, em relação à época de Jesus, já era passado. É como se Jesus falasse, ó, esse acontecimento já aconteceu. Que acontecimento é esse, Jesus? Né? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, estudem, preste atenção, igreja, estudem a relação de Antíoco Epifânio com o povo judeu. Como é que ele estabeleceu essa relação? Como é que ele construiu esta relação? Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim para a gente, olha, porque da mesma forma que Antíoco Epifânio construiu a relação com uma relação de opressão, de perseguição, né, e de descaracterização da religião judaica, da mesma forma, o anticristo vai fazer quando ele assumir o governo, né? O governo global, o governo do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, a relação do anticristo com o povo de Deus, com a igreja, com aqueles que servem a Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o anticristo vai se relacionar com vocês que me seguem da mesma forma que Antíoco Epifânio se relacionou com o povo judeu, e isso foi retratado em Daniel, capítulo 11. É como se Jesus estivesse falando isso. Então, por isso, cresce de importância, queridos, nós estudarmos essa relação, e esta relação, essas características de Antíoco Epifânio IV, elas não são exclusivas do capítulo 11 de Daniel, tá? A gente vai ter que orbitar no capítulo 8, a gente vai ter que orbitar no capítulo 7 de Daniel, né? Alguns versículos. Eu vou pontuar aqui com os irmãos. Por isso que é importante, queridos, tá? É importante o estudo, principalmente de Daniel, capítulos a partir do capítulo 7. Daniel, a partir do capítulo 7, e especificamente a partir do capítulo 8 de Daniel em diante, é importante nós estudarmos isso aí, esses 4 capítulos, 8, 9, 10, 11, porque eles sintetizam essa relação, né? O capítulo 12 já fala da volta de Jesus Cristo, nós vamos ver, né? Mas esses capítulos, capítulo 8, 9, 10 e 11, falam dessa relação, de como vai se estabelecer esta relação. Tá ok? Então, vamos ao texto, então? Vamos lá, Daniel, capítulo 11, a partir do verso 21. Em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Então, perceba, meus amados, que o reino, olha só, perceba que o reino do anticristo, ele vai ser construído. Vocês quando, por isso que é importante, por isso que eu falo que a Bíblia realmente ela é perfeita, ela é maravilhosa. A transição de um reino para outro, do reino babilônico para o reino medo-persa, do reino medo-persa para o reino grego-macedônio, do grego-macedônio para o Império Romano, todas essas transições foram marcadas por quê? Pelas chamadas guerras de conquista. Um reino, né? Ele veio contra outro reino, né? E teve um embate militar ali, teve uma guerra militar, e este reino venceu este reino militarmente, e aí ele foi e dominou esse reino, né? Pela força militar. O anticristo não será assim, ok? O anticristo não será assim. Como é que ele vai ser, pastor? Verso 21, né? Vamos lá.
Verso 21 do capítulo 11, vou ler de novo. Em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulação. Ele conseguirá o reino através de adulações. Então perceba que o aparecimento do anticristo, gente, vai ser diferente, né? O estabelecimento, né, do reino do anticristo não vai ser conforme os reinos anteriores. Como é que ele vai agir? Né? Ele vai agir dentro de alianças políticas, né? De uma forma pacífica, não vai ser pelo uso das armas, né? Não vai ser um reino que vai dominar outro. É uma era diferente, que é a era que nós estamos vivendo hoje. Hoje não existe um reino, né, dominando sobre o mundo todo. Hoje nós vivemos a chamada era dos estados, né? Dos estados-nações. Então tem a nação brasileira, tem a nação americana, tem a nação russa, tem a nação francesa, tem a nação alemã, são várias nações. Então, para se estabelecer um reino único nesta era em que nós estamos, perceba que tem que ser diferente, né, dos outros reinos que antecederam. Os reinos que nos antecederam, os reinos que antecederam a nossa época eram os reinos mundiais. Só que agora a gente não vive mais sobre a égide de um reino mundial. A gente vive a era das nações-estado. Então, como é que nesse contexto de nações-estado, da existência de vários países, da existência de várias nações no mundo, como é que nesse meio, como é que nesta realidade surgirá alguém, né, capaz de reunir somente nele o poder de toda a humanidade, o poder de um reino mundial, né? Através dessa forma, do verso 11, ele vai vir pacificamente, né? E vai conseguir o reino através de adulações. Verso 22. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos diante dele e serão quebrados, sim, também o príncipe do pacto. Então, olha só, preste atenção, vamos entender aí. Então, como uma inundação, ou seja, a influência desse líder vai vir como uma inundação e vai, né, submeter, todos vão se submeter a ele. Isso aí, lógico, está em consonância com aquilo que a gente lê lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Vai você lá, abre lá em Apocalipse capítulo 13. Todos vão se submeter a ele. Lá, Apocalipse capítulo 13. Vou dar uma procurada aqui, irmão. Estou chegando. 11, 13, está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Verso 4. Apocalipse capítulo 13, verso 4. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencer, e foi dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Verso 7. Então, vai surgir, o que Daniel está falando aqui? Vai surgir
um personagem que ele vai ganhar o reino não através da guerra, mas através de alianças políticas, através de adulações, como nós lemos aqui. E ele, como uma inundação, os braços dele, isso aí é a influência dele, né? A influência desse personagem vai ser tão grande que todos vão se submeter a ele. E aí, no verso, sim, também o príncipe do pacto. Esse príncipe do pacto aí, meus irmãos, aqui nessa profecia, está fazendo menção ao sumo sacerdote. Esse príncipe do pacto aí é o sumo sacerdote, né, que liderava a religião judaica na época. Até o sumo sacerdote, ou seja, até o líder do judaísmo da época, se submeteu a Antíoco Epifânio IV, ou seja, a religião judaica, né, vai se submeter ao poder se submeteu ao poder de Antíoco Epifânio IV, né? Da mesma forma como vai acontecer quando o anticristo vier. Quando o anticristo vier, todos os veios de poder vão se submeter ao anticristo, inclusive a religião. A gente vai ver isso com a manifestação do falso profeta. A gente já estudou isso quando a gente estudou Apocalipse, né? O falso profeta ele vai instituir uma religião mundial onde o personagem a ser adorado vai ser o anticristo, ok? Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. E também está profetizado aqui nessa relação de Antíoco Epifânio IV com, né, o judaísmo da época dele. Vamos continuar. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província, e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais dos seus pais. Ele espalhará entre eles a presa, o despojo e riquezas. Sim, ele formará, ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por pouco tempo. E ele iniciará o seu poder com sua coragem contra o reino do sul, com um grande exército, e o reino do sul será incitado à batalha com os seus exércitos, com o seu exército muito grande e poderoso. Porém, ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção de seu alimento destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. Então, percebam, amados, que vamos lá, vamos tentar entender aqui, ó. O verso 23 e o verso 24 fala como é que Antíoco Epifânio ele vai governar o seu reino. Então, na dinâmica, é essa dinâmica, por isso, meus amados, que para a gente poder entender como é que o anticristo vai agir, a gente tem que ver como é que Antíoco Epifânio está agindo aqui. Tá ok? Porque isso aqui mostra muita coisa. Vamos lá, aqui, ó. Depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Então, isso aqui é importante. Qual a grande marca? Qual é a grande forma que o Antíoco Epifânio, aquele rei lá, né, grego-macedônio, ele agia nas suas relações internacionais através do engano. Então, através do engano, estratagemas políticos, alianças políticas
alianças governamentais, alianças religiosas, tratados religiosos. Através desse tipo de coisa, Antíoco Epifânio, então, ele estabelece o seu reino, né, lá na época dele. Por isso que Jesus fala assim, olha, estudem lá a forma como Antíoco Epifânio fez, por quê? Porque o anticristo ele vai fazer da mesma forma. Não esqueçam, Mateus capítulo 24, se eu não me engano, verso 15, né? Então, quando Jesus pede para a gente ler Daniel, ele está pedindo para a gente fazer uma análise de como Antíoco Epifânio agiu, para a gente poder entender a forma como o anticristo vai agir. Por isso que em Mateus capítulo 24, Jesus ele começa o capítulo, né? Tanto em Mateus capítulo 24, como em Lucas capítulo 21, como em Marcos capítulo 13, ele começa uma das grandes preocupações de Jesus é o quê? É o engano. E a gente está vendo aqui em Daniel capítulo 11 que uma das marcas principais do anticristo vai ser o quê? Vai ser o engano, vai ser a adequação, né, da religião, da política, dos sistemas produtivos, das relações ao seu conjunto de valores. Então, o anticristo ele vai trazer uma proposta diferente que, à primeira vista, será muito boa. É isso que é importante a gente entender. À primeira vista, será muito boa. Por isso que nós lemos aqui em Daniel capítulo 11 que a sua influência, os seus braços, né, serão como uma inundação, ou seja, ele vai ter grande influência sobre as pessoas, sobre os reinos, sobre as instituições, né, sobre os veios de poder. Ele vai ter grande influência e aí ele vai enganosamente estabelecer o seu reino. Então, a gente tem que estar atento, meus amados, justamente com isso aí, com essa questão do engano. A gente tem que estar atento quanto a isso aí, tá ok? A gente tem que estar atento quanto a isso aí, quanto à questão do engano, quanto à questão da astúcia, quanto à questão da dissimulação, né? Por quê? Porque é isso aí que vai marcar a manifestação do anticristo, né? O versículo 25 e o versículo 26, ele volta novamente ao fato histórico do Reino do Norte fazer guerra contra o Reino do Sul. E o Reino do Norte, que é o reino de Antíoco Epifânio, vai ganhar a guerra, o Reino do Sul será derrotado. Verso 27. E os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano. Eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. No tempo determinado, ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como na primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele, perante ele, portanto ele, afligido, e retornará a indignar-se contra o santo povo. Assim ele fará, e ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o pacto. Vamos entender essa parte aqui, meus irmãos, que isso aqui é importante, né? Então, aqui ele está contando que Antíoco Epifânio derrotou os Ptolomeus. O verso 25 e 26 falam de uma primeira guerra, né?
onde Antíoco Epifânio veio e derrotou os Ptolomeus. A partir do verso 27, o verso 27 ele vai falar de uma reunião entre o rei Ptolomeu e o rei Seleusto, o Antíoco Epifânio, para uma tentativa de pacto. Só que os dois vão mentir um para o outro e vai haver guerra novamente. O verso 28 está dizendo: então ele retornará à sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proeza e retornará para a sua própria terra. No tempo determinado, ele retornará, virá em direção ao sul. Ou seja, ele volta para a sua terra depois desse pacto, um pacto que não deu certo no verso 26. Eles tentaram, no verso 27, eles tentaram fazer um pacto, não deu certo. Ele volta para a sua terra, Antíoco Epifânio, e depois ele volta novamente com o seu exército para guerrear contra o sul. Só que agora ele não consegue sobrepujar militarmente o Reino do Sul. Por quê? Porque navios de... Aqui, ó, pois está no verso 30. Pois os navios de Quitim virão contra ele. Vai vir uma frota de navios naquela época, uma frota de navios veio, né, em auxílio ao Reino do Sul. E aí, então, Antíoco Epifânio recua o seu exército e ele não faz guerra contra o Reino do Sul. Por quê? Porque ele temeu, né? Ele temeu aquela frota que veio lá da Macedônia, tá ok? Veio da Macedônia para fazer guerra contra ele também, aliando-se ao Egito. E aí ele não fez guerra. Mas o mais importante é assim, meus irmãos, olha, o mais importante é a questão do Santo Pacto. Olha só, presta atenção no verso 28. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o Santo Pacto. O coração de Antíoco Epifânio, ele sempre foi contra o povo judeu daquela época, ele sempre foi contra a religião judaica da época, ele sempre lutou contra o judaísmo. Então ele usou de suborno, né? Ele usou de alianças políticas para perverter a religião judaica. É isso que é importante a gente entender. Por isso que esse versículo aqui está dizendo: o seu coração será contra o santo pacto. Ele fará proeza e retornará para a sua própria terra. Depois ele fala, o verso 29 fala da vinda dele para lutar contra os Ptolomeus. Ele recua, o iniciozinho do verso 30, ele recua por causa dos navios de Quitim, ou seja, por uma frota que veio da Macedônia, ele recua, virão contra ele, portanto, ele, afligido, retornará e indignar-se-á contra o Santo Pacto. Então, no retorno, então ele desce para lutar lá no Egito. Vem a frota. Tem que entender isso aí. Vem a frota lá da Macedônia. Então, ele retorna. Quando ele retorna para a Síria, ele tem que passar por Jerusalém. Quando ele passa por Jerusalém, tá, gente? Quando ele passa por Jerusalém, ele vai perverter, né? A história conta que ele vai tentar perverter, e ele perverte a religião judaica. Ele, através de pagamento, de suborno, ele tira um sumo sacerdote de lá, ele vai tirar o sumo sacerdote de lá e vai colocar um sumo sacerdote que é simpático a ele, e então ele vai perverter a religião judaica, ou o judaísmo daquela época. Então, Antíoco Epifânio, ele perverteu, ele comprou, ele fez com que a religião judaica apoiasse os seus intentos, fez com que a religião judaica apoiasse, né, as suas intenções. Tanto é que o versículo 30 termina assim, ó: assim ele fará. Ele, de fato, retornará e se entenderá
terão com aqueles que abandonaram o seu pacto. Ou seja, os judeus que abandonaram o verdadeiro judaísmo, né, a verdadeira religião, né, e se entregaram ao suborno. Então, muitos judeus daquela época aceitaram o suborno de Antíoco Epifânio, né, e apoiaram a subversão, a distorção do judaísmo da época. Perceba, por quê, pastor? A gente tem que saber disso. Porque é exatamente assim, querido. Preste atenção aqui, gente. É exatamente assim que o anticristo ele vai agir em relação ao cristianismo. Aliás, o espírito do anticristo já está fazendo isso, já está subvertendo as bases e os valores principais do cristianismo. Por isso que é importante a gente entender e a gente estudar o livro de Daniel sobre essa perspectiva. Porque muitas vezes, meus amados, nós olhamos para o livro de Daniel e, por não sabermos essas informações, ele fica confuso. Só que agora não vai ficar confuso para você. Porque, na realidade, o que a gente está estudando? A gente está estudando a história de Antíoco Epifânio. E aí você poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com o anticristo? Tudo. Porque os métodos utilizados por Antíoco Epifânio na relação dele com os outros reinos, na relação dele com a sua influência política, na relação dele com sua influência religiosa, é importante a gente entender isso, querido. Essa forma como ele reagiu, essa forma como ele construiu a sua rede de influências, é a mesma forma que o anticristo, na época do anticristo, ele vai construir essa rede de influências, ok? Então, o anticristo ele vai construir uma rede de influências política, ele vai construir uma rede de influências econômica, ele vai construir uma rede de influências religiosas, né? De religião, e essas redes de influência vão estabelecer procedimentos, leis e valores que vão viabilizar, é isso que é importante, que vão viabilizar o reinado do anticristo. E isso já está acontecendo, infelizmente, com o cristianismo. O cristianismo está absorvendo aí ideias, né? Confissão positiva, desde muito tempo, gente. O espírito do lembra do que João falou, né? Lembra do que João falou, né? Que vai vir o anticristo. Mas o que ele falou? O espírito do anticristo já está agindo entre nós. Ou seja, desde aquela época, desde a época dos apóstolos, já existia o espírito do anticristo. E o que é esse espírito do anticristo? O espírito do anticristo, ele se caracteriza pelo engano. Através do engano, ele vai introduzir, né, doutrinas que não pertencem a Deus, vai introduzir doutrinas que pertencem a demônios, com o objetivo de formar personalidades, de formar pensamentos religiosos distorcidos da palavra de Deus, né? Não esqueça que doutrina, né, a palavra doutrina significa ensino, ok? Então ele vai introduzir ensinos, valores que vão distorcer o cristianismo através do engano. Lembrem-se daquilo que nós falamos para os irmãos, daquilo que nós falamos não, né? Daquilo que a Bíblia fala para cada um de nós. Porque é a Bíblia que fala, né, meu? A única coisa que vai funcionar bem, um pouquinho antes da manifestação do anticristo e durante o governo do anticristo, vai ser o engano. Então, uma coisa vai funcionar muito bem nessa época, que é o engano. Só que Jesus fala que ninguém vos engane. Não é assim que Jesus fala lá no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos? O que é que Jesus fala?
que ninguém vos engane. Ok? É importante a gente entender isso aí. Vamos lá? Verso 31. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. Olha aí. A abominação desoladora. Então, o que Antíoco Epifânio fez? Ele interrompeu os sacrifícios, né? Ele interrompeu os sacrifícios diários, ou seja, ele distorceu de tal forma a religião judaica que, nesta época, foi permitido a ele construir um altar a um deus grego pagão, dentro do Templo de Jerusalém. Quer dizer, uma coisa inimaginável. É ou não é? Uma coisa inimaginável você construir um altar dentro do Templo de Jerusalém dedicado a um deus grego. Epifânio fez isso. Inclusive, sacrificou uma porca dentro do Templo de Jerusalém, depois de matar inúmeros judeus, né? Olha só, ele distorceu tanto que coisas que são absurdas, que seriam absurdas, as pessoas aceitaram em sua grande maioria. Da mesma forma, o anticristo vai fazer, meus irmãos, né? Aquilo que para a gente é absurdo hoje, a sociedade caminha para aceitar coisas absurdas como naturais. E aí o crente ele tem que estar atento. O crente ele tem que estar atento. A nossa sociedade está caminhando para aceitar coisas absurdas como naturais. E isso é o quê? Por enquanto é o espírito do anticristo, mas quando o anticristo se manifestar, né, ele vai fazer isso com muito mais força. Por isso que é importante a gente entender isso. Por isso que é importante a gente entender como é que Antíoco Epifânio agiu. Vamos lá? Verso 32. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então vamos lá. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele os corromperá por meio de adulações. Essa é a primeira sentença. Então, aqueles, meus amados, que se portam impiamente, é o quê? Aqueles que, mesmo sendo judeus, aceitaram esse tipo de situação, aceitaram esse tipo de influência de Antíoco Epifânio. O que ele fazia? Né? O que ele fazia? Corrompia. Através de quê? De adulações. Então, perceba que o anticristo ele será extremamente amigo, né, como Antíoco Epifânio foi, vai ser extremamente amigo de quem for amigo dele. Olha só como é que o anticristo age. Então, o anticristo ele vai te jogar se você está com ele vai te jogar para cima, né? Você vai ter possibilidades na sua vida, você vai ter grandes oportunidades na sua vida. É o que ele está falando aqui no verso 35, olha. No verso 32, digo, e aqueles que se portarem impiamente contra o pacto, ou seja, contra Deus, ele corromperá por meio de adulações. Então, ele vai adular. O que é adular, meu irmão? Adular é afagar, adular é dar coisas, adular é dar oportunidade, adular é dar riqueza. Ele vai corromper, meus irmãos. Então, se você é amigo do anticristo, você pode ficar tranquilo que nessa terra, durante o império dele, você vai ter uma vida tranquila. No que depender dele, você vai ter uma vida tranquila, né?
Mas nós temos que estar nesse segundo grupo aí, olha só. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ok? Então, nós que conhecemos a Deus, nós temos que nos colocar contra esse tipo de coisas, né? A gente tem que se colocar contra esse tipo de coisas. O povo de Deus será forte e fará proezas, ou seja, a gente vai fazer, lógico, a gente fará proezas de acordo com a ação de Jesus Cristo, mas a gente vai lutar e a gente vai se colocar contra tudo aquilo que o anticristo propor para nós. Da mesma forma que algumas pessoas lá, alguns judeus se colocaram contra, né? Se colocaram contra a ação de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio queria subornar todo mundo, conseguiu? Não. Alguns que eram fiéis ao judaísmo continuaram, né? Alguns que eram fiéis ao judaísmo se colocaram contra e fizeram até guerra contra Antíoco Epifânio. Ok? Vamos continuar? E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada e pela chama, e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Aqui, presta atenção. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Então, gente, o anticristo ele vai agir, mas o remanescente do povo de Deus vai lutar contra. Só que alguns de nós vão cair, ou pela espada, né? Ou pela chama, ou pelo cativeiro, ou pelo despojo, né? E aí esse pelo despojo é que me preocupa, né? Porque cair pela espada, amém. Cair pela chama é ser queimado mesmo, vivo. Amém. Cair pelo cativeiro, ou seja, ser preso, amém. O problema é cair pelo despojo. O que é pelo despojo? É aceitar suborno, né? Então a gente tem que estar atento quanto a isso aí. O anticristo ele vai se levantar contra o povo de Deus, né? Ele vai se levantar contra o povo de Deus. Onde é que a gente vê isso, pastor? Lá no Novo Testamento. A gente vê isso exatamente. Eu acabei de ler com os irmãos em Apocalipse capítulo 13, né? Vamos lá, vamos continuar fazendo sempre esse paralelismo, né? Entre Daniel e capítulo 13. Vamos lá. Então, muitos cairão por aquilo de lá. Vamos lá, abre lá em Daniel capítulo 13. Aqui, ó. Verso 7. Daniel capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. E foi dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. E todos os que habitavam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvidos, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto à espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então perceba que aqui no capítulo 13, a ação do anticristo é a mesma ação que Antíoco Epifânio fez com os judeus que não aceitaram a sua influência. É da mesma forma que o anticristo vai agir. O anticristo vai agir tenazmente contra aqueles que não se colocarem sob sua influência. Amém, irmãos? Então a gente tem que estar atentos com isso aí, irmãos. Tá? A gente tem que estar atentos quanto a isso aí. Por isso que o pastor ele fala, olha, vamos deixar de preguiça e vamos estudar a palavra de Deus. A maior prova, né, de que as pessoas têm preguiça de estudar a palavra de Deus é o fato de que
pelo desinteresse pela escola bíblica de discipulado. Né? As pessoas têm preguiça. Né? As pessoas se esforçam para ir numa festa, se esforçam para ir no jantar, se esforçam para ir em eventos. Agora, para estudar a palavra de Deus, as pessoas têm preguiça, sim. Nós, como servos de Deus, nós não podemos ter preguiça de estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque o entendimento da palavra de Deus é que nos vai dar as ferramentas necessárias para o quê? Para enfrentar esses tempos difíceis e vencer esses tempos difíceis. Ok, meus irmãos? Então é preciso a gente entender isso, né? Da mesma forma que Antíoco Epifânio levou para a cadeia, mandou queimar alguns, né? Matou alguns ao fio da espada, né? Fez alguns cativeiros e subornou alguns, da mesma forma o anticristo fará quando ele estiver governando, quando ele estiver agindo, né, ali durante o tempo determinado dele. Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento quanto a isso aí, tá ok? Então, vocês que estão me ouvindo aí, né, fala assim para os irmãos: meu irmão, deixe de preguiça, né, acorde cedo e vai estudar a palavra de Deus, né? Vamos falar para as pessoas que elas não podem ter essa falta de... As pessoas têm falta de disposição de estudar a palavra de Deus, né? Então, a gente tem que ser esse agente motivador para as pessoas estudarem a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos continuar? Verso 34. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos, de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais, nem o desejo das mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Ok? Então, da mesma forma, gente, então esses versículos aqui, eles são repetidos lá em Apocalipse capítulo 13. O que Antíoco Epifânio fez? Ele se colocou acima de todos os deuses, inclusive acima do Deus, né, de Israel, acima do nosso Deus. Ele se colocou acima de todos os deuses. Ele se colocou acima dos deuses dos seus pais, ou seja, até dos deuses gregos. Ele se colocou acima. Não, estou acima de todos eles. Da mesma forma, o anticristo vai agir. Ele vai querer adoração para si. Qual vai ser o grande objetivo do anticristo? Vai ser diminuir toda e qualquer autoridade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do cristianismo em geral. O grande objetivo vai ser desacreditar o cristianismo. Por quê? Porque ele vai se exaltar. Por isso que em Apocalipse, capítulo 13, está escrito lá que ao anticristo foi dado uma boca para falar blasfêmias, né? Para falar blasfêmias. E ele falou contra Deus e contra o seu tabernáculo e contra aqueles que habitam no tabernáculo de Deus e contra os céus. Ou seja, ele falou contra tudo que se refere a Deus, o anticristo falou contra. Então, é importante entender isso. Quem é que agiu assim? Quem é que agiu semelhante a isso? Antíoco Epifânio, aqui em Daniel, capítulo 11. Por isso que Daniel, lógico, isso aqui é uma visão que ele está tendo, por isso que a Daniel foi dado a visão do reinado de Antíoco Epifânio. Por quê? O reinado de Antíoco Epifânio é um tipo do governo mundial do anticristo. Ok? Então, há semelhanças. Da mesma forma que Antíoco Epifânio agiu, o anticristo vai agir e ele vai se colocar acima dos deuses. Verso 38. Porém,
em seu lugar, honrará o Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheciam. Ele honrará com ouro e prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. Ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. Então, perceba, amados, que da mesma forma que Antíoco Epifânio, ele inaugurou, né, os versos 38 e 39, está falando que Antíoco Epifânio, então, ele inaugura uma religião, um Deus que ninguém conhecia, uma realidade espiritual que ninguém havia vivido ainda, ele vai inaugurar, né, essa realidade espiritual, esse novo tempo. Vamos colocar aqui uma expressão muito utilizada nos dias de hoje. Ele vai inaugurar uma nova era espiritual, né? Essa vai ser a grande proposta do anticristo, né? Uma nova era espiritual. E a grande maioria das pessoas irá aceitar, como aconteceu na época de Antíoco Epifânio, acontecerá também na época do anticristo. Amém? Vamos continuar? Verso 40. E no tempo do fim, o reino do sul desafiará e o reino do norte virá contra ele como um furacão, com carruagem, com cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações, e inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa. Muitas nações serão destruídas, porém esses irão escapar de sua mão, Edom, Moabe e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Ok? Só até aí, porque a partir do verso 43 é outra realidade. Então, historicamente, ali, a história de Antíoco Epifânio, né, o Reino do Sul ousou, né, os Ptolomeus, mais uma vez, ousaram a desafiá-lo, e aí esses versículos contam que ele faz uma guerra, ele empreende uma campanha militar tal que ele domina todas as nações, né? Pouquíssimas, só 3 aqui na história de Antíoco Epifânio, Edom, Moabe e os filhos de Amon é que ficaram fora, não foram dominados totalmente por ele, mas a terra preciosa, que é Jerusalém, foi dominada por ele, Egito foi dominada por ele, Síria foi dominada por ele, ou seja, inúmeras nações foram dominadas por ele, né? Da mesma forma, o anticristo vai fazer isso, né? Aí sim, né? Já no poder, com o poder militar, ele vai dominar todas as nações, isso está lá em Apocalipse, capítulo 13. Então é importante a gente entender isso aí também, tá bom, meus irmãos? E aí o verso 43 vai falar o quê? Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Ok? Então, aqui esses textos, ele termina, então, falando da extensão do poder do anticristo na época, né? A extensão do poder historicamente falando, de Antíoco Epifânio, onde ele estende o seu poder, né, para além, ele coloca os seus tabernáculos além, né, dos mares, ou seja, vai ser um poder muito amplo, vai comandar o mundo de então,
da mesma forma o anticristo vai comandar o mundo de então. Só que o verso 46, ele termina assim: todavia, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Isso aqui é uma promessa de Deus, que assim como Antíoco Epifânio foi derrotado, né? O seu império acabou quando, né, os generais de Roma vieram e destruíram o Império Grego-Macedônio. Da mesma forma, o Império do Anticristo também terá um fim, e esse fim será aonde? Esse fim será em Apocalipse, capítulo 19. O capítulo 12 e o capítulo 19, eles estão em conexão com, o capítulo 12 de Daniel está em conexão com as realidades do capítulo 19, 20 e 21 de Apocalipse. Nós vamos estudar essas conexões. Então é importante, meus amados, nós nos ativarmos, né? A gente, volta a dizer, a gente precisa ter mais disposição para estudar a palavra de Deus. A gente precisa deixar a preguiça de lado e, de fato, estudarmos a palavra de Deus. Porque a gente perde, né? Quando a gente não se preocupa em ler a palavra de Deus, quando a gente não se preocupa em absorver os ensinos da palavra de Deus, a gente perde muito da capacidade de discernir os tempos, né, e as épocas. Nós precisamos ter essa capacidade de discernir os tempos e as épocas, de estar atentos aos eventos que estão se avultando, que estão aparecendo diante de nós. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Que Deus possa ter abençoado você com esse conhecimento da palavra de Deus. Na próxima aula, eu deixei o capítulo 12 intencionalmente para nós estudarmos na próxima aula, porque eu quero fazer novamente aí, a gente vai encerrar na próxima aula o estudo de Daniel, tá bom? A gente vai encerrar na próxima aula o estudo de Daniel e a gente vai fazer uma grande conexão na próxima aula de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7, 8, 11 e 12 e o livro de Apocalipse, né? Então, peço a você, em nome de Jesus, estudem, reestudem, né? Assista os vídeos anteriores sobre esses capítulos, para a gente, na próxima aula, você entender as coisas com mais facilidade. Amém? Você que vai nos assistir, ou vai assistir esse vídeo, você possa ser abençoado, você que vai assisti-lo no YouTube. Compartilhe, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar aí o seu like, dar o seu joinha, de se inscrever também no canal. Muitos outros vídeos serão postados aí. E o objetivo, meus amados, desses vídeos são o quê? É abençoar a sua vida, ok? É você ter cada vez mais conhecimento da palavra de Deus para nós podermos enfrentar os grandes desafios que ainda virão sobre o povo de Deus. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, que Deus possa abençoar vocês. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus e que possamos continuar estudando a palavra de Deus. Tchau, tchau.